que especialmente ele atuou, e cinema de reação, em referência àquilo que eles estavam fazendo, né? E aí, eu queria que você tocasse nesse ponto em algum momento, seus casos, se a gente pode identificar isso sendo feito de alguma maneira no cinema contemporâneo brasileiro, que dos últimos 20 anos, talvez. Fica como dica provocativa, mas fica à vontade, óbvio, para trafegar para onde quiser. Embaralhamento semiológico, evidentemente, eu não vou conseguir nem... Não vou tentar desembaralhar esse embaralhamento. Bom, gente, dá bom dia a todos. Eu queria dizer que eu fico muito feliz de participar aqui dessa mesa. Fico honrado em participar né, na verdade, vim aqui mais para ouvir, aprender aqui um pouco com professores, 3 professores aqui. Me sinto honrado em falar aqui um pouco, né, sobre um tema que é muito amplo. É um tema complicado, né? A gente não vai conseguir nem chegar perto assim, de algumas pistas aqui, porque é um tema bastante amplo. Tentar pensar como o cinema brasileiro nos anos 60, nos anos 70, né, filmes, realizadores que tentam dialogar com uma ideia de experimentação, de invenção, de vanguarda, né? Já surgem aí alguns termos que já são aí cascas de banana, né? Vanguarda, experimentação, invenção, né? Também o de grude, foram colocados alguns termos para tentar dar conta, se aproximar de um certo cinema, né, de invenção, um cinema de autor no Brasil, né? E claro que se a gente pensa nesse período, né, nos anos 60 e 70, né, a nossa primeira tendência, né, a princípio, a gente vai sempre se deparar com uma certa dicotomia, né, que foi criada entre o cinema novo e o cinema marginal, né? Esses próprios termos já são termos complicados, assim, né? Cinema novo, o que é na verdade cinema novo, né? Tentar reunir com um rótulo, né, com um termo, diferentes realizadores, diferentes pesquisas, diferentes poéticas, né? E aí sempre tem aquelas eternas dúvidas, né, e perguntas. O Nelson é cinema novo, né? O cinema novo foi quando Glauber estava no Rio, né? Frases e perguntas famosas que tentam colocar aí alguma dificuldade em torno dessa homogeneização, né, de um conceito, o cinema novo, né? Assim como o cinema marginal, ou o cinema de invenção, o cinema de grude, na verdade, né, são vários cinemas dentro desse cinema, né? Envolve uma pluralidade, uma diversidade desses realizadores, né? Mas de qualquer modo, eu acho que uma primeira abordagem desse, né, do cinema de autor, né, no Brasil nos anos 60 e 70 se depara com uma dicotomia entre cinema novo e cinema marginal, né, colocada, acredito eu, principalmente por conta da grande polêmica da entrevista do Rogério de Ganzerla no Pasquim, né, em que ele atacava diretamente Glauber, o cinema novo, ou ainda um certo rumo, uma certa guinada que o cinema novo teria tomado a partir do final dos anos 60, pós 68, que segundo o Rogério, segundo toda uma leitura, né, o cinema novo teria, né, guinado um pouco mais próximo do mercado, né? Não teria aprofundado alguns princípios, algumas das suas propostas mais radicais, não teria aprofundado essas propostas, teria dado uma certa guinada, uma certa aproximação com o público, o que se aprofundaria nos próximos anos, principalmente com essa aproximação com a Embrafilme, né, e com as transformações da Embrafilme, né. Isso já é muito conhecido e comentado, né, essas rusgas entre o cinema novo e o cinema marginal, né. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me interessa aqui não ratificar essa dicotomia entre cinema novo e cinema marginal, mas, ao contrário, eu acho que hoje é possível ver o cinema dessa época para além dessa dicotomia, ou entender que essa dicotomia, na verdade, é uma dicotomia que faz parte de um momento histórico, né, em que nos anos 60 e 70 era sempre um cabo de guerra, né, várias das situações eram vistas como um cabo de guerra, mas acho que hoje existe uma geração de críticos, historiadores, pesquisadores que podem olhar para esse período de uma forma menos dicotômica, né, e possam olhar os nuances, né, as penumbras, as zonas de cinza entre esses dois blocos, né, que se apresentam quando a gente pensa esse período, né. Então acho que me interessa mais pensar esse cinema de experimentação, de invenção desse período, através dessas zonas de penumbra, né, tentando observar o que eu chamaria aqui da poética de alguns realizadores, né, que trafegaram entre o cinema novo e o cinema marginal, não propriamente se incluindo diretamente nesses grupos e nesses movimentos,
mas sendo de alguma forma herdeiros dessa tradição, né? Então acho que, principalmente nos anos 70, foi um ano muito fértil e diverso dentro do cinema brasileiro, e me interessa isso, pensar essas zonas de cinza, né? Alguns realizadores, então, que se alimentaram tanto do cinema novo quanto do cinema marginal, mas ao mesmo tempo não se inserindo, percebe? Diretamente ou perfeitamente nesses movimentos. Eu acho que esses realizadores podem nos dar pistas, ao contrário, né? Ao invés de reforçar essas dicotomias, mas tentar colocar nuances e colocar aproximações entre esses cinemas, né? Então, do que eu estou falando aqui mais diretamente? Fico pensando, então, em realizadores como Luiz Rosenberg Filho, claramente, né? O Carlos Alberto Prates Correia, Ana Carolina, né? Eu acho que tem uma geração aí nos anos 70 que sinto influenciada pelo cinema novo e pelo cinema marginal. O caso do Luiz Rosenberg Filho, né? Pegando esse gancho como homenageado da mostra e um realizador e um ser humano, né, que tenho grande admiração, né? A presença está aqui, mas, né, é um caso muito emblemático, né? E muito curiosamente o Jardim das Espumas, que acabou de ser exibido aqui, né, no sábado, nos faz, ele acrescenta nesse contexto, né? Ele faz com que a gente possa perceber ainda mais nuances nesse contexto, né? Então é muito doido como a história do cinema brasileiro está sendo, né, eternamente sendo reconstruída, reavaliada, refeita, né? O que são os anos 70 no cinema brasileiro, né? Se essa palestra for gravada e colocada na internet, sei lá onde, daqui a 30 anos a gente for ouvir isso, né, possivelmente ou provavelmente os críticos, pesquisadores, sei lá quem da época, vão ter uma visão né, diferente e tal, do que foi o cinema dos anos 70 ou, né, o cinema dos anos 30, etc. e tal, né? O que me fascina assim, na história do cinema, eu não sou um historiador. Eu, na verdade, não sei assim, o que eu sou, né? Se eu sou realizador, crítico, curador, professor, é uma coisa meio esquizofrênica e que eu sofro muito com isso, mas essa história assim, que me fascina na história do cinema é que ela está sendo eternamente, continuamente reavaliada, repensada, né? E o Jardim das Espumas, o filme do Rosenberg, ficou 40 anos sem ser exibido, né? Hoje parece que coloca luz nesse período do cinema brasileiro dos anos 70. É um filme que me parece guardar influências, né? Ele é herdeiro, ele está dialogando sem uma relação de dicotomia, tanto com o cinema novo quanto com o cinema marginal. Eu não vou ter muito tempo para me aprofundar nisso, mas de uma forma provocativa eu diria que o Jardim das Espumas pode ser uma combinação entre Terra em Transe e O Anjo Nasceu, apesar de não ser nada disso, né? Também, né, claramente ele quer falar de um país, né? Ele tem um projeto de falar de um determinado país, né? Mas ao mesmo tempo a forma como ele coloca isso é bem diferente do cinema novo, do cinema do Glauber, né? Tem uma certa exasperação, tem uma dramaturgia que surge, né, do corpo dos personagens, né? Mais do que um discurso teleológico, etc. e tal, mas também não tem uma rarefação e tal, como o cinema do Bressani e tal, né? Uma outra pesquisa que se aproxima muito de um certo teatro também brasileiro da época, numa pesquisa do corpo, de uma dramaturgia do corpo, etc. e tal, né? Então isso é um exemplo, né, típico com o cinema do Rosenberg. O Jardim das Espumas pode ser pensado nesse contexto, né? E fico pensando em atualidade desses filmes, né? Porque, por exemplo, Crônica de Industrial, eu estava conversando com o Rosenberg ontem, e que é um filme feito em 76, 78, muito atual, né? Curiosamente muito atual, porque aquelas obras, né, as obras do metrô e tal, o Rio está passando por um momento exatamente como aquele, né? Que você, essa ideia do desenvolvimento, do progresso, né? Como as obras como chave, essa ideia da internacionalização, né, do Rio, com a ideia do turismo e tal, tudo isso está sendo vivido de uma forma muito intensa na cidade. E essa ideia né, o Crônica do Industrial dialoga diretamente com filmes da segunda geração do cinema novo, né, nessa autocrítica, né, do intelectual, da pequena burguesia em crise, porque o país não se transforma diante dos seus anseios, né? Essa pequena burguesia, essa intelectualidade que chegou até o poder e percebe que traiu, né, e que o país não se transforma segundo esses ideais, é o que a gente está vivendo hoje, né, de uma forma muito intensa e muito presente, né? Então, curiosamente, o cinema do Rosenberg é um cinema muito preso ao seu momento histórico, né, ele lida com o seu momento histórico, mas curiosamente, né, uma coisa que ele não poderia nunca prever, né, mas a arte e tal tem essa possibilidade, né?
de ser um filme também completamente atual, né, que pode ser visto hoje dialogando muito com o presente, né. E é isso, vejo que é importante então ver essas poéticas desses realizadores, né, cineastas como, por exemplo, Carlos Alberto Prates e Ana Carolina, né, em que nos anos 70 desenvolveram uma poética muito singular. Acho que esse termo poética é ainda mais propriamente aplicado a esses realizadores, né, que desenvolveram um certo cinema de uma certa subjetividade, de uma intimidade, né, mas que ao mesmo tempo possuem uma quebra numa linearidade, né, apesar de ser um cinema basicamente narrativo, né, mas baseado muitos em pequenos momentos, né, em quebras, em gestos desses personagens, né, que permitem uma outra visão de um cinema moderno brasileiro, né. Eu aqui, como meu tempo está meio esgotando, teria várias coisas, né, para pensar, como esses termos, um cineasta como, sei lá, Andrea Tonati, Oswaldo Candeias, né, que a princípio são ligados a um cinema marginal, mas ao mesmo tempo essa filiação, essa suposta filiação, talvez traga mais equívocos do que esclareça o percurso e a trajetória desses realizadores, né. O Oswaldo Candeias, por conta lá de todo um contexto de um cinema paulista, né, valorizou essa figura do Oswaldo Candeias no seu mítico filme A Margem. Mas se a gente for analisar todo o desenvolvimento posterior da filmografia do Candeias, é muito complicado, né, ter uma filiação direta a esse cinema marginal, né. E logo em seguida fez o filme como Meu Nome é Tonho, né, que é um filme narrativo, um filme de, né, produtor e tal, que tem muitas diferenças em relação ao cinema marginal. Ou o próprio percurso do Andrea Tonati, por exemplo, né, que foge muito do Bang Bang, né, que é esse também filme, um dos filmes considerados paradigmáticos do cinema marginal, mas que é a filmografia muito, né, discreta, serena, né, desse notável realizador, né, brasileiro, né, italiano brasileiro, colocou, né, fora do cinema marginal. Então eu acho que hoje é preciso olhar essas nuances, essas sutilezas, né. Um Walter Hugo Cury, né, que começou ligado a um certo cinema industrial paulista, né, como, né, para mim o Walter Hugo Cury, os filmes dele dos anos 70 são uma notável contribuição a um cinema moderno, a um cinema de experimentação brasileiro, né. Faço aqui essa provocação, como o próprio cinema da Boca do Lixo, né. O cinema da Boca do Lixo vem sendo também revisitado, redescoberto, né, por uma geração de cinéfilos, de realizadores, e tem visto esses filmes não só pela sua importância de mercado, ou por esse clima de afetividade na realização, na produção, que é algo também que dialoga com a produção contemporânea, mas tentar ver esses filmes, alguns filmes, né, desse cinema da Boca, ou das pornochanchadas, como filmes subversivos, né, filmes que tem uma linguagem, uma estética interessante, filmes subversivos, né. Faço aqui uma provocação que, para mim, se a gente for falar de uma história do cinema de invenção brasileira nos anos 70, né, a gente deveria citar nomes como Odi Fraga, como Jean Garret, né, alguns artesãos, artistas, autores da Boca. Um filme como, por exemplo, A Filha de Calígula, né, fico pensando em filmes estranhos dentro da historiografia do cinema brasileiro, como A Filha de Calígula, né. Como é que a gente vai tratar um filme? É um filme de produtor, é um filme quase oportunista, no certo sentido, né, que aproveita a moda do filme Calígula, né, em que em 10 dias um produtor chama um roteirista realizador e de uma forma oportunista, né, esse realizador faz um filme que tem uma poética muito singular, né, que hoje talvez a gente possa se aproximar desse filme como um filme de experimentação, um filme de invenção, né, mas circunscrito a um cenário muito precário, né, de realização e de possibilidades, mas que esse realizador, de uma forma muito improvável, impossível, utópica, tenta reverter essa bolha em que ele foi circunscrito e fazer um cinema que, sem deixar de se assumir como oportunista, é um cinema absolutamente passional e pessoal, né? Acho que é isso. São algumas pistas, também não consegui desembaralhar essa confusão, mas são algumas pistas para tentar entender algumas das facetas desse misterioso, né, dos misteriosos anos 70. Obrigado, Marcelo, pelas boas colocações. E dentro disso que o Kira fala,